Tudo bem, pessoal? Sou Rodrigo Falcão. Estou novamente aqui no canal Papo de PE, programa Psicologia no Esporte. Hoje o tema é sobre judô. Eu trouxe aqui para conversar com a gente o sensei Maurício Neves. Ele vai se apresentar aí para vocês, vai falar bastante sobre a experiência dele como professor, como treinador, como educador, como atleta também, né? Então vai ser um bate-papo muito bacana. Primeiro, Maurício, muito obrigado aí por aceitar a participação. Se apresenta aí para as pessoas, fala um pouco aí da sua carreira, da Associação Judô Messias, que é uma associação bem antiga e bem famosa aqui em São Paulo, né, que tem bastante tempo aqui. Queria que você falasse um pouco aí da associação, da sua carreira, enfim. Eu que agradeço o convite, Rodrigo. Então, ele está sempre à disposição. O meu início com o judô, eu agradeço a uma diretora de escola, porque, por incrível que pareça, né, eu era muito tímido aos 7 anos e eu não conseguia nem entrar pelo pátio da escola. E aí ela foi levando, falou, não, deixa ele entrar pela diretoria e tal, e vai. Aí um dia ela chegou, mãe, coloca ele para fazer judô. E ela recomendou justamente a Associação Judô Messias. Falou, é uma das mais antigas e mais famosas naquela época, 1978. Eu comecei a treinar em 6 de junho de 78, imagina. E aí foi até lá. Primeiro a mãe foi até lá, né, tirar informação, tudo, conversou, falou do problema, como é que ele era. Pode trazer. E aí, conversando com meu pai, ela falou, vou fazer um pacote. Porque o irmão, que hoje também é professor de judô, era ao contrário. Era muito rebelde. Então, ela falou, vou levar logo os dois. Aí foi. Começamos a... Vocês têm idades parecidas, assim? 5 anos. Na verdade, hoje são 4 anos de diferença. Né? 4 anos de diferença. Então, um pouquinho assim, 3,5 para 4, né? Então, aí o que acontece? Pegou e falou, vamos levar os dois. Conversou, tal, e começamos a treinar, e ele falou, mãe, daqui 3 meses a gente conversa. E foi aí, foi fazendo todo o trabalho, porque ele sempre trabalhou, né, professor Messias, sempre trabalhou com esse formato de judô como ferramenta de desenvolvimento global do ser humano, né, uma ferramenta de apoio para realmente você ter pessoas melhores. Ele sempre falava, eu estou aqui para ganhar, né, para ganhar campeões da vida. Tanto é que quando a gente ia para campeonato, vinha com medalhas, essas coisas, ele falava, parabéns, a medalha é sua, mas ele falou, eu quero ser lembrado na sua vida não pelas medalhas de tatame que você ganhou, pelos princípios e valores que eu te ensinei. Então, era sempre assim. Mas ele sempre foi, porque ele falava que medalha, competição, era sempre uma consequência. E aí fomos indo, e ele viu, aí chegou uma época quando eu era já faixa roxa, falou, você vai começar a me ajudar a dar aula. Eu falei, tá bom, professor. Tá. Foi aprendendo. Aí no ensino médio eu acabei indo para a área de tecnologia. E depois aí, vamos dizer assim, eu me interessei mais, né? Fui para a área do esporte. Aí estive nos Estados Unidos em 91. Aí conheci o pessoal da Academia de Esportes dos Estados Unidos. Que aí até hoje a gente tem essa parceria, fiz muitos treinamentos por lá, muitos cursos, e depois voltando ao Brasil, aí continuamos, e agora a gente foi encarregado de seguir o legado dele, né? Ele nos deixou em 2009, mas os filhos de tatame, como ele sempre falava, acabaram seguindo o legado. Então hoje eu, o irmão, o professor Milton, que é o filho, então já completou 72 anos. Em fevereiro, completa 73 agora em 2022. E desses 72 eu estou lá há 41. Caramba, bastante tempo mesmo, bastante, né, mano? Tempo, né? E foi indo. Aí depois acabei conhecendo também uma ferramenta de análise de desempenho sueca. E entrei muito no segmento dessa análise de desempenho. Então isso vem trazendo, então a gente foi desde a base até o alto rendimento, mas hoje a gente trabalha muito mesmo realmente com o foco hoje é a formação do ser humano.
ter pessoas melhores, eles levarem os valores do judô para a vida. A gente tem feito um trabalho muito forte no colégio onde eu trabalho, né, redundante, mas é onde a gente está lá, o Colégio La Salle, é um colégio francês, de origem francesa, que a ideia é assim, o judô ele é um aporte à sala de aula. Então a gente tem trabalhado desde jogos, todos os trabalhos, meio ambiente, a gente vai desenvolver um trabalho voltado à preservação do meio ambiente com eles agora, no próximo semestre. Então sempre assim, a gente vai trabalhando valores para a vida, para que eles realmente, se eles não seguirem o caminho competitivo, eles vão ser engenheiros, vão ser médicos, vão ser professores também, para que eles tenham um anseio realmente de ir para a faculdade, de se formar e ter objetivos e ter metas. Entendi, perfeito, né? Esse acho que é toda a filosofia aí dos esportes prega um pouco disso que você tá falando pra gente, né, Maurício? Uhum. E você contou em outras conversas que a gente teve que a Associação Judô Messias, ela é mais antiga que a Confederação Brasileira de Judô, é isso mesmo? O que foi assim, o professor Messias inaugurou a Associação Judô Messias em 49, e naquela época não existia realmente uma federação voltar, né, que tomasse conta do judô. Tanto é que a faixa preta dele veio do Japão, o diploma dele veio direto da Kodokan. Então ele foi um dos primeiros, né, faixas pretas do Brasil, mas até antes realmente da federação. E depois os professores naquela época se juntaram, abriram mão, né, daquele trabalho que eles faziam para realmente criar a federação. Aí veio a Federação Paulista de Judô e depois, na sequência, ele também participou da fundação da Confederação Brasileira de Judô. Que legal, que legal. Então tem a história dele se confunde aí com a história do judô brasileiro. Né? Sim, você olhar, ele foi técnico do Centro Olímpico aqui em São Paulo, e ele teve Aurélio Miguel como aluno dele lá no Centro Olímpico, quando era faixa roxa, imagina. Rogério Sampaio, outro ícone do nosso esporte, quando era faixa marrom. Então ele tem aí, né, ele foi treinador de seleção, então ele foi treinador, ele teve a Douglas Vieira como atleta, Luiz Omura, Walter Camona, Luiz Shinohara, que é o coordenador da seleção masculina de judô. Então essa turma aí, ele e o professor Chiaki Ishii, que foi o primeiro medalhista olímpico do judô brasileiro. Então ele é um ícone realmente do nosso esporte. Dos brasileiros, vamos dizer assim, né, sem descendência oriental, ele foi o primeiro árbitro no judô, e ele foi o primeiro a receber o nono grau, que hoje é uma das vamos dizer, graduações mais altas que existe até fora do Japão, que se consegue chegar devido à idade. Depois o professor Masao Shinohara recebeu o 10º grau, com muita justiça também, mas o professor Messias foi o primeiro, ele recebeu em 96 o 9º grau. Poxa, que interessante. Muito bom. De um topo de 10 graus, ele recebeu o 9º grau em 96, imagina. Então, uma coisa um baita legado, né, para você. Sim. E ele sempre pregou isso. Ele sempre pregou, né, estou aqui para formar, né, para ganhar campeões da vida. Então a gente calcula que mais ou menos nesses 72 anos, a gente mais ou menos entre 20 a 25 mil pessoas passaram por lá. Nossa, muita gente mesmo. Então... E assim, Maurício, a gente, enfim, outras conversas, né, que a gente teve também, a gente já tratou um pouco disso, né, da diferença da pedagogia, digamos assim, antiga para a pedagogia nova, né? Imagino que você aí no início da sua formação tenha passado, eu vou chamar aquela velha escola, né, enfim, de ser um pouco mais rígida, um pouco mais agressiva, com os instrutores com essa formação, né, antiga.
e que hoje talvez não tenha muito espaço para esse modelo, né? Como que é para vocês trabalhar isso? Exatamente. No esporte justamente que tem essas filosofias, né? As artes marciais trazem um pouco, além da filosofia, também a gente ouve falar, né, de pessoas que tiveram um pouco de... que tiveram na sua formação uma formação mais rígida, digamos assim. Você passou por esse processo? Quando eu comecei a treinar, o formato, né, o que a gente chama de escola antiga mesmo, era o que imperava. Era normal para a época, era até normal para a época, e de você ter situações de pais falar: olha, professor, tá me dando muito trabalho em casa, vê o que você faz, né? O que me ajuda nessa aí. Aí dava aquela bronca, bravo mesmo, bravo, e aí acabava. Hoje a gente tem aí coronéis, médicos que foram treinados por ele nesse formato, mas naquela época isso funcionava, né? Era uma outra época, ninguém se falava hoje, né? A gente não nem imaginava de telefone celular, internet, e é outra geração. Então a coisa realmente evoluiu, a gente evoluiu, se adaptou realmente às gerações. Então hoje até o próprio Japão hoje mudou isso, acabou aquela rigidez, né? Não é tão... Você ainda acha locais lá com a metodologia antiga, mas hoje você tem lugares que tem hoje uma metodologia mais aberta. Então você tem o treinamento livre, olha, você não precisa ficar, você quer ir para casa, pode, você fez já a parte técnica, mas tem lugares não, você tem que fazer 10, você não está cansado, mas em termos de hoje de Brasil, isso mudou muito. E precisa mudar, e até em termos de mundo, porque hoje a própria Federação Internacional de Judô tem um departamento que eles chamam de judô escolar. Qual é o propósito dele? Que as crianças se conheçam e se apaixonem pelo esporte. Então, e hoje a época é assim, você não pode realmente... você tem que mostrar para ele que o esporte é bom, que o esporte te traz benefícios e que ele goste daquilo. Então, naturalmente, ele vai acabar se adaptando à filosofia, aos conceitos do judô de uma forma diferente. Ele sabe que se ele não se comportar, ele não vai participar do exame de faixa, e assim por diante, que ele tem que ter boas notas na escola, e ele acaba vendo que aquilo é necessário, não é, vamos dizer, não é um suborno. Ele fala, não, para poder conseguir boas coisas, eu tenho que mudar o meu comportamento, então eu tenho que ser diferente. E como disse, o judô é um esporte realmente que ele traz muito a mente. O foco também dele é o quê? Trabalho da mente. Você tem que mostrar a ele muita coisa. Por que eu não consigo? Não, por que você não consegue? Por que não? Por que não o quê? Então você começa a mostrar hoje horizontes para eles, né? Situações que ele tem que começar a analisar e entender como é realmente o dia a dia, a vida. Então hoje você sempre associa os conceitos do judô na escola, no trabalho, na profissão e assim por diante. Mas realmente foi natural, essa mudança é natural, porque hoje não existe mais espaço para esse tipo de escola, principalmente em termos de Brasil, aquela escola antiga. Então ele tem que ter realmente o gosto de treinar. Aí é que ele pega e desenvolve. Entendi, tá certo. Você falou um pouco, né, da sua experiência aí com o judô escolar, né? E como que seria exatamente? Comenta um pouco pra gente, Maurício, como que é o seu trabalho na escola, né? Você comentou do colégio que você também atua. Como que se dá o trabalho lá? Explica pra gente, porque é importante, né, que as pessoas saibam a diferença do judô praticado num colégio, por exemplo, numa escola, e da proposta em academias, enfim, em clubes e tal. Exatamente. A proposta realmente do judô escolar é aquela, né? O colégio não é academia. Então, o que acontece? Lá a gente faz um trabalho realmente de apoio à sala de aula. A gente tem o perfil do aluno, ele sabe, a gente interage muito com os professores. Então a gente sabe, olha, ele não presta muito atenção, ele tem dificuldade
em assimilar, ele é muito ansioso, e nesse tipo de perfil que a gente recebe, esse tipo de relatório que a gente vai ajustando o trabalho com as turmas. Então eles têm, além de todo o trabalho do judô, eles têm jogos, né, para trazer eles realmente para o ambiente, né, para aquele momento, né, o mindfulness, como diz assim, né, você tem que realmente pensar hoje, se concentrar, você tem realmente que focar naquilo, você tem que saber que vem tudo aos poucos, você tem que desenvolver, você tem que realmente trabalhar, não é rápido o que acontece. Uma coisa que eu sempre falo com eles, né, a gente brinca assim, o cérebro é igual você ir para academia, você precisa treinar ele. Sem dúvida. Exato, então se está difícil hoje, por que a matemática é difícil para você? Ah, porque eu não estudo matemática, então se você estudar matemática um pouquinho mais, você vai conseguir. Então é totalmente diferente. Eles aprendem as técnicas, mas de uma forma lúdica, mas sempre tem o trabalho voltado, né, conectado à sala de aula, principalmente trabalho em grupo. Eles têm que aprender a trabalhar em equipe, eles aprendem que você precisa de um parceiro, de um colega para desenvolver. Então a gente faz todo esse tipo de trabalho. Eles acabam realmente assimilando, falando, a gente precisa trabalhar em equipe, a gente precisa trabalhar juntos, dividir opiniões, eles aprendem isso também. Então o colega que sabe mais ensina aquele que tem dificuldade e assim por diante. Mas é totalmente diferente. Você não tem, não abre a turma, entra na sala, aquecimento, trabalho técnico, treino livre e assim por diante. Não, a gente tem todo esse foco para ajudá-los com a sala de aula. Com os menores, a gente ajuda até no caso vamos dizer assim, da alfabetização. Eles têm jogos, por exemplo, a gente tem um jogo lá que a gente usa o tatame para eles descobrirem quais são as palavras que lá estão escritas, como é que escreve, como é que monta, como é que junta. Às vezes a gente ajuda eles com matemática, tem um painel lá e fala, olha, tem 6 treinando agora, 2 saíram para beber água, quantos ficaram? Aí eu respondo, quais são as cores utilizadas, trabalho de organização, de repente a gente tem um painel para eles, olha, tá aqui, ó, a sala tá toda desorganizada, bagunçaram tudo, vamos arrumar. Então cada um arruma de uma forma, coloca a cadeira num lugar, coloca a cadeira no outro. Então é totalmente focado. A gente usa muito o avatar com eles também, para explicar as coisas. Eles assimilam bem mais, eles têm explicações. São a minha voz, mas é um personagem, é um gênio, é o Netuno e assim por diante. Então que bacana. Muito legal, Maurício. E, poxa, várias pesquisas indicam, né, que quanto mais as crianças fazem atividade física entre o período escolar, mais a atividade física também proporciona aquisição cognitiva para elas, né? Melhora o ensino. Exatamente. E é uma coisa que o judô tem, né? O judô tem movimentos para todos os lados. Então eles trabalham, né, em várias direções, eles têm que ter uma tomada de decisão, uma coisa que se trabalha muito com eles também, eles têm que ter tomada de decisão, a resolução do problema, quando ele está treinando, fala, olha, ele está aqui, ele tá te segurando, como é que você vai fazer para sair daqui? Antes de acontecer, ele fala, não, eu preciso vir para a esquerda, eu preciso vir para a direita, e aí o que acontece? Né? A melhora cognitiva deles é fantástica depois de um tempo, então, coordenação e tudo, é uma coisa assim que contenta demais, mas o foco, justamente, o foco na escola é esse mesmo, não é formar o lutador, é ajudar que ele se torne um aluno melhor, que ele aprenda melhor usando as ferramentas do judô. E imagino assim, né, Maurício, e às vezes o foco pode não ser formar o lutador, mas às vezes pinta alguém com talento, né? Sim, é natural em qualquer uma sequência, justamente. Hoje a gente faz esse trabalho também, já esperando isso. Daquele meio vai sair aquela pedra que você vai lapidar e ele realmente pode se tornar um talento. Mas acontece isso mesmo. Aí quando o que acontece nesse caso? A gente chega para o pai, chega para a mãe e fala, olha, tem talento,
Só que aí ele vai treinar na academia, é outro trabalho, é diferente. E já aconteceu realmente de a gente ter aí bons talentos que saíram realmente do judô na escola. Mas foi uma sequência natural. Quando chegou perto da idade dos 15, que a gente costuma sempre já dar monitorar isso, acabou acontecendo. Que legal, interessante mesmo. Muito bacana esse formato, assim, digamos, de aula de judô, né? Esse método aí que vocês estão desenvolvendo. E com relação às emoções, Maurício, como é que vocês trabalham isso? Porque, poxa, a gente está falando de um esporte de contato, né? De uma defesa pessoal, digamos assim, de uma arte marcial, e às vezes pode rolar ali no meio da aula, né? Algum aluno com raiva, algum aluno triste porque tomou um golpe, enfim. Isso que sempre nas aulas a gente trabalha os porquês. Então, aí eu sempre explico para eles, antes de você dizer, eu não consegui, ficar triste, ficar bravo, primeiro você pensa, por que eu não consegui fazer? Aí eles começam realmente a raciocinar, a pensar nessa linha, nessa direção, e aí eles começam a procurar as razões daquilo, por que aconteceu. Então, o que acontece? Olha, você não conseguiu executar a técnica, vamos lá, vamos conversar. Acontece isso muito. E aí a gente faz isso em grupo. E os outros acabam realmente também dando as opiniões. E aí ele acha a solução. Então, isso a gente consegue acabar realmente trabalhando as emoções com eles, né? Antes de você se irritar, né, onde você ficar com raiva, porque a gente fala para ele, raiva não é um defeito, é uma emoção. Então você natural, né? Todo mundo tem. Então você fala assim, vamos buscar lá o motivo disso, né? O motivo disso. Então acaba realmente ajudando nessa forma. Então eles acabam realmente assimilando que eles não perderam, que eles não erraram, que eles acabaram aprendendo. Então eles têm caderno digital que anota, fazem mapa de conceito, né? Acontece. Aí ele faz a anotação naquele dia, tem o meio, errei a técnica e preciso melhorar a minha pegada, errei o lado. Aí ele começa, faz uma espécie de diário, hoje acertei, então ele vai. Aí assim que a gente consegue trabalhar as emoções com ele. Que bacana, muito bom, Maurício. E a gente estava falando, né, em outras oportunidades de que tem um lema super interessante aí do judô escolar, né, que tem a ver com burnout, né, com abandono dos alunos. Gostaria que você falasse um pouco melhor isso para a gente, que é até um lema da Federação Internacional, se não me engano, né, que você havia comentado comigo em outras conversas aí que a gente teve. Sim, o que acontece? A gente sempre coloca para eles, né? Quem teme perder já está vencido. Então, por que você vai desistir do seu objetivo? Saiba o porquê, né? Então, você tem que realmente, você cai, você levanta, você cai, você levanta até você conseguir. Você não vai realmente conseguir aquilo de hoje para amanhã, que é o que acontece muito com a geração. Eles são muito imediatistas, né? Então é o que a gente costuma ensinar para eles. E até que o professor é realmente um técnico. Aí essa comparação eles acabam assimilando. Vamos lá, você cai, né? Você erra, você levanta, você vai de novo até você acertar. Então o que acontece muito? Tá difícil, eu não vou tentar mais. Mas você fala, por quê? Porque está difícil? E por que está difícil? Mas você não quer o que está do outro lado, então você tem que ser. Se você não quer, aí sim, você dê meia volta e vá procurar um outro objetivo, mas não desista sempre assim, não desista dos seus objetivos. Perfeito. Imagino que tenha também um trabalho com os pais, né, de aproximação, de conhecer a modalidade. Exatamente, porque os pais ainda têm aquela visão estereotipada do judô, fala, não, eu vou colocar meu filho lá para ele, né, gastar energia, para ele realmente começar a praticar, para autodefesa, mas ele às vezes não conhece esse lado do esporte.
Tá? E muitas vezes às vezes o pai, olha, ele começou a arrumar as coisas dele, ele começou a deixar o material no lugar certo, porque é uma coisa que a gente sempre fala para eles. A minha mãe esqueceu. Eu falei, mas o material é seu, não é da sua mãe. Então, o que acontece, né? Você tem que poupar o trabalho deles. Então, o que acontece? Você já está numa fase que você tem que lembrar, que você tem que saber que amanhã você tem judô, tem que ficar tudo no lugar, tem que estar tudo arrumadinho, que você vai precisar. Ou seja, a gente vai ensinando eles também a se planejarem com as tarefas da semana. Mas a gente começa agora no segundo semestre a fazer um ênfase muito maior nessa aproximação dos pais, para eles poderem conhecer muito mais o formato, né, o esporte realmente como é o judô. Não, às vezes, com a visão que se tem em geral, de ser apenas uma luta, como muitos pensam. Certo. E como lidar com aqueles pais ansiosos, Maurício, que de repente os filhos, seja na escola ou na academia, num clube, tem um resultado bacana, e aí os pais já projetam aquela coisa, nossa, será que meu filho vai ser um lutador olímpico? Como lidar com esse tipo de projeção, eu vou chamar assim, né, dos pais? Quando você tem o pai muito ansioso, a gente convida ele para treinar. Boa. A gente convida ele para treinar. Comece a fazer umas aulas junto com ele ou com ela, porque a gente tem hoje, o judô ele é tanto para meninos como para meninas. Tanto é que hoje a própria seleção brasileira feminina de judô é mais forte, é mais experiente que a masculina. Então, a gente sempre faz isso. Conversa muito, mostra para eles, fala, não coloque pressão. Né? Professor Messias, ele tinha naquela época, ele tinha um exemplo dos pais ansiosos. E era fantástico aquilo. Quando tinha aquele pai ansioso que ele falava, não, ele tem que ser, não. Aí ele pegava um copo d'água, aquele copo de vidrinho assim, ele falava assim, traz a jarra. Falei, cara, e agora? Traz a jarra. O que vai acontecer, né? Aí, olha o que quebrou de copo. Jogava água de uma vez, o copo enchia, caía e quebrava. Aí ele falava, ó, é o que vai acontecer com o seu filho se a gente apressar as coisas. Caramba, que interessante. O pai consegue literalmente visualizar. Na hora. O que se formou de faixas pretas com esse exemplo, que se não tivesse sido dado, acho que tinha parado no meio do caminho. Então ele tinha umas coisas que a gente trouxe isso, né? Hoje a gente não vai usar o copo, mas a gente mostra a trajetória, a evolução, né? Faz a memória fotográfica dos atletas e assim por diante. Mas ele tinha sempre assim, falei, paciência, né? Ele usava muito o exemplo da água. Era fantástico. A água, quando não encontra um obstáculo, o que ela faz? Ela procura o próprio caminho, ela não vai querer derrubar a pedra, ela vai passando até ela achar o espaço. Então é paciência. Então é sempre. Então, aí ele falava, quando você perde, né, quando você não conseguiu o resultado, você não perdeu, você aprendeu. Então ele sempre trabalhou assim. Mas o exemplo do copo era fantástico. Nossa, na hora não tinha mais reclamação. Porque muita energia, né? Pegando um gancho aí com a ansiedade, muita energia ali, você transborda o copo e suja, enfim, molha, e consegue beber, né? Exatamente, né? Aí ele usava também o exemplo do peixe no aquário. Eram umas coisas assim que você fala, ele era muito avançado, isso em 1980, imagina. Né? Aí ele falou, ele colocava, só que ele fala assim, olha, eu tenho um peixe doente. Só que ele falava, a água tá suja, eu vou tratar do peixe, eu vou tratar da água. Perfeito. Então era coisa assim, e ele acabava e depois ele entrava na conversa, porque ele dava essa ilustrada e a pessoa acabava entendendo. Então, e é importante a gente falar nisso, né, Maurício, porque alguns pais acabam também, às vezes, projetando coisas negativas, né, e atropelando os processos, como você está dizendo, e o filho se estressa tanto, se sente tão pressionado, que às vezes abandona o esporte, não quer mais fazer nenhuma atividade, né? Aquilo deixou de ser prazeroso, acaba sendo uma coisa forçada. Exatamente. É como eu sempre falo, o foco realmente é a evolução
das habilidades e a consequência, o talento que aparece, sim, aí ele vai seguir o lado competitivo. Então, realmente, assim, são metas a conta-gota. Não adianta que você querer projetar que aos 13 anos ele vai ser campeão olímpico, porque aí tem um caminho muito grande. Então, é uma coisa que realmente, justamente, o trabalho com os pais, eles acabam projetando de forma negativa e falando, eu sei que ele não dá para o esporte, eu sei que ele é fraquinho, eu sei que ele é fraquinha. Acontece, mas às vezes é aquela super proteção, né, aquele medo de expor realmente o filho a uma decepção, mas não é, ele tem que ir, tem que viver a situação. A gente tem caso que já aconteceu isso e a pessoa ganhou campeonato, ganhou sul-brasileiro, ganhou medalhas no brasileiro escolar, e a mãe falava assim, a mãe quase infartou quando soube do resultado, né? Então... Como assim, né? Como assim? Foi, aconteceu. Então eles têm realmente ser colocados realmente à prova, né? Tem as duas coisas, então, como você está me dizendo. Algo, por exemplo, de que, não, meu filho consegue e querer acelerar, e ao contrário também, né, de... meu filho não consegue, ele é muito frágil, enfim. Exatamente. Acontece. Então a gente tem os dois casos. Então o que acontece? Vai, acelera. Aí esse é a hora de você puxar. Exatamente. Vem a ideia do copo. Né? A ideia do copo. E depois tem aqueles casos que você mostra realmente. Aí você leva o aluno para a situação, ele expõe a situação e ele vem com o resultado. Ele acaba realmente melhorando a autoconfiança de uma maneira assim extremamente fantástica. Às vezes acontece. Então eu falo assim, você conseguiu, nunca mais diga não consigo. Então sempre diga por que não consegui dessa vez. Sim, nossa, muito bacana isso. Muito bacana mesmo, né? E, poxa, vamos mudar um pouco do foco, mas assim, como que vocês se reinventaram na pandemia, né? Tô usando essa palavra reinventar porque todos nós tivemos que nos reinventar, né? Como que foi para vocês essa experiência? Como está sendo, né? Porque ainda estamos em pandemia, enfim, parece que é algo que, né, não acaba nunca, infelizmente, né? Como que está sendo para vocês esse momento aí, Maurício? Exato. Foi a hora de aproveitar as habilidades dessa geração. Como eles são muito hábeis com tecnologia, principalmente com celular e manejo de computador, aí foi a ideia da gente juntar todas as ferramentas, usar salas de aula virtuais, usar ferramentas virtuais para eles criarem painéis conjuntos. E a própria Federação Internacional de Judô criou um formato de treino sem contato. Então a gente tem aproveitado esse material e justamente geraram vídeos que acabou realmente ajudando muito a gente nesse tipo de trabalho. Quem está em casa tinha realmente o treino de uma forma adaptada, mas com os mesmos benefícios. Então, e o que acontece? Nesse trabalho, a parte mais famosa do treino é a hora do meditar. Olha só, que legal. Meditar, que as próprias crianças falam, professor, falta muito para a hora de meditar? Caramba, eles pedem. Pedem. Então é assim uma coisa que tem funcionado e eles saem assim de uma forma bem relaxada, bem tranquilos e acabou realmente fazendo parte do trabalho. Às vezes tem pai que olha assim e fala, nossa, peraí, meditação? É aula do quê? De yoga? Não, aí eu falo, aula de judô. E tem tudo a ver, né? Filosofia oriental. Muito legal. Exatamente. Então, aí justamente, aí é a hora que a gente explica para eles. Se você visualizar, se você pensar o que você quer, primeiro você pensa, você visualiza onde você quer chegar. Aí é a hora de você espantar os pensamentos negativos. E eles acabam realmente assimilando. Tentam em posição direitinho, né? Até alguns que vão estar de férias agora pediram realmente para receber esse material para poder continuar praticando em casa. Legal. E aí a tecnologia acabou nos ajudando muito nesse formato. Acaba sendo também uma preparação psicológica mesmo. Exatamente, né? Realmente assim, virou realmente uma preparação psicológica para eles, e eles acabam realmente
assimilando isso, e isso traz realmente os bons frutos depois na hora do tatame do presencial. Entendi. Mas, enfim, imagino que no início vocês tiveram dificuldades, pessoas saindo, né? Sim. Até falo por mim, no clube em que eu trabalho com basquete, a gente teve alguns adolescentes que saíram, né? Que não aguentaram, por causa do momento também, enfim, juntou um monte de coisa, né? Problemas em casa, às vezes, já tinha uma tendência aí a ter algumas questões emocionais envolvidas e acabaram pedindo para sair do esporte, né? A gente teve alguns exemplos aí. Eu tive alguns exemplos nos lugares que eu trabalho. Sim, a gente teve alguns exemplos, mas a gente não deixou que eles se desligassem de vez, né? A gente deu um tempo, assim, realmente chamando, né? Mandando mensagem para os pais, aí mostrando realmente como a coisa estava fluindo, né? Para tentar trazê-lo de volta. Mas teve realmente, a gente teve no início, gente falou, não, vou me fechar em casa, não quero fazer mais nada. Não conseguiu, né? Foi uma situação diferente, você ter uma família inteira dentro de casa, cada um dividindo espaço, trabalho, lembrar, não, é diferente. A quadra é um ambiente diferente do quarto de casa, o tatame também, então, mas o começo foi assim, mas aí aos poucos a gente foi se ajustando e acabou até que a gente tendo uma média bem alta no caso, né? Foram mais permanências do que desistências, mas foi bem difícil, o início foi bem complicado mesmo. Que bom, hein, Maurício, vocês conseguiram juntar outras coisas aí para acrescentar o trabalho de vocês, né? Exato, seriam coisas que não aconteceriam nem agora, né? Por exemplo, que era coisa que você ia fazer daqui 1 ano, 2, e a coisa acelerou e acabou dando certo. Aí foi a ideia, justamente, a gente trouxe games para os trabalhos online, trouxe outras coisas, trouxe outras atividades, que eles acabaram entendendo como aquilo ia ajudá-los no próprio treinamento. Então aquilo ficou muito mais interativo, mais lúdica, mais à vontade, dentro realmente da realidade do que o pessoal quer. Foi a hora realmente deles relaxarem, né, esperarem aquele horário para poder, assim, agora é a hora de eu descansar a mente, né, e me desenvolver. Então ajudou. Legal. Mas imagino que para você o trabalho duplicou, triplicou, né? Para se reinventar e tudo isso. É muito difícil, realmente. Você tá aqui, ó, onde eu tô num quarto, com a câmera aqui. Pera um pouquinho, agora eu vamos fazer a parte no solo. Aí troca de câmera e senta na placa de tatame, faz, aí levanta, fala, vamos ver, aí faz a sequência, um de cada vez. Não, foi realmente uma coisa muito impactante mesmo, muito impactante. Parabéns, e até para essa coisa que você falou dos jogos, né, de trazer as outras coisas, de acrescentar, poxa, muito bom, Maurício, parabéns aí pela iniciativa, pelo trabalho. Então foi uma coisa assim que realmente, e acabou dando certo, eles acabaram realmente abraçando a ideia, gostando disso. A gente tem uma aula dos pequenos, de 4 e 5 anos, que os jogos têm que ser a primeira parte, senão eles já fazem cara feia. Então, e acabam saindo assim, e online, imagina, a gente achava, criança de 4 e 5 anos trabalhando online, trabalham. Sim, conseguiram trabalhar. É uma realidade que veio para ficar também, eu acho. Exatamente, né? Coisas que você nunca poderia imaginar que poderia ser feito, e eles acabaram assimilando. Então, eu acabei tirando a ideia, né, do próprio site do COI. O COI tem uma aba lá que fala justamente dos jogos. Aí ele tem lá um quiz, mas isso para o adulto, né? Ele tem um quiz para o atleta, e aí ele fala agora, aí na página seguinte fala, agora você vai fazer com o barulho da torcida. Olha só. Então eu falei, peraí, aí tá lá escrito, aí você percebe se ele realmente se preocupou ou se ele estava muito autoconfiante, que ele teve um score muito alto. Então você acaba tendo relatórios fantásticos, né? Ou você acaba vendo muitas coisas. Até na hora dos painéis, quando a criança, quando o jovem, ele tá bem, olha eu né, falando com o cara da área, tentando falar assim, né? Você sabe como ele tá bem, você vê pelas imagens que ele coloca. Normalmente
Eu tenho alunos aqui que depende quando ele não está bem, pelas imagens que ele coloca, a gente já sabe que ele não está legal. Mas quando ele está calmo, ele coloca floresta, ele coloca fogueira. Esse vínculo vai vindo com o tempo também, né? Então, e acontece compreender isso. Tudo isso. Daqui a pouco você olha e fala, opa. Ou quando ele não está bem, ele coloca, ele monta o dojo todo fora de lugar, aí ele coloca aqui na frente, ele não está focado naquilo que ele está fazendo. Sim. Então, né? São coisas que eu aprendi com você também, né? Que isso, Maurício. Então, vamos falar um pouco de alto rendimento, né, de Jogos Olímpicos. Daqui a pouco estamos às vésperas aí praticamente, né, dos Jogos de Tóquio, no meio da pandemia, enfim, tem toda essa questão também, né, dessa novidade, né. Poxa, o judô, ele tem uma tradição de preparação mental, psicológica aqui no Brasil muito forte, né? Sim. A gente teve colegas aí, eu não sei hoje exatamente como está, mas a gente teve lá atrás o Eric Conde, que é um professor do Rio de Janeiro, a Adriana Lacerda, que também é uma psicóloga do Rio de Janeiro, que trabalharam muito tempo na Confederação Brasileira de Judô, acompanharam vários atletas, né? Atletas inclusive que medalharam, que tiveram grandes resultados em Mundial e nos Jogos, né? Qual que é a sua expectativa, Maurício, para os Jogos aí do Japão? Poxa, que é a terra do judô, né? O lugar sagrado aí da modalidade. Como é que você está percebendo, né? O Brasil, enfim, e os outros times também? Hoje o que acontece? O nosso judô hoje ele vive um momento difícil, por quê? Por causa da pandemia. Então foi muita dificuldade para o pessoal voltar a treinar, problemas de locomoção, por exemplo, eles foram treinar em Portugal e a autorização para entrar em Portugal saiu nos 45 do segundo tempo. Então não foi fácil realmente. As outras equipes voltaram mais cedo. Então acabaram até competindo entre, né, no europeu e assim por diante. Então conseguiram realmente já, né, saíram na nossa frente. Mas o Brasil teve no Mundial agora, mostrou que a gente tem chances. Entre 1 e 3 medalhas, realmente, com certeza, o Brasil deve trazer. A equipe masculina foi muito renovada, tem vários estreantes, diferente da feminina, que é muito mais experiente. Então, a gente tem um equilíbrio aí, que eu acho que realmente a gente deve ficar nessa média aí. Vamos dizer, sem medalha, como não volta. Realmente, a gente deve sim trazer medalhas, manter a escrita do judô, que vem medalhando vários ciclos seguidos e vamos lá. Mas vai ser um trabalho mais difícil. Tem tudo aquela coisa, né? Fuso horário, aquele problema todo, tá no Japão, pressão, mas isso aí os atletas conseguem lidar, porque eles continuam tendo esse acompanhamento, né, dos psicólogos do esporte. Isso aí a confederação não deixou de lado, não. Entendi. Você acha, Maurício, que está mais nivelado por causa da pandemia? Enfim, porque como você falou, né, o Brasil teve alguns problemas aí na preparação, talvez outros países também, porque ficaram em quarentena, enfim. Você acha que os atletas vão chegar num nível talvez mais próximos ali para? Sim, vai chegar numa forma vai chegar bem mais nivelado mesmo. Isso aí dessa vez vai. A estratégia é que vai decidir realmente os resultados. E hoje, vamos dizer, os atletas do Brasil, eles são muito estudados. Porque hoje você tem material disponível no próprio site da Federação Internacional de Judô. Então você tem realmente como estudar os atletas, saber o que ele faz, o que deixa de fazer, como anular aquilo, em que situação usar. Então a coisa vai chegar bem equilibrada. Então as medalhas que vão vir do Japão vão ser medalhas bem duras no caso, né? Mas medalha vem. Mas não vai ter aquelas, vai chegar todo mundo igual lá, né? A vantagem é do Japão, realmente, como sempre mas porque além de estar em casa, então sempre vai ter essa vantagem. Entendi. Poxa, me arrisco a dizer então que a preparação psicológica aí pode ser determinante aí, né? Sim, vai ser. Para quem vence, enfim.
E o Japão também, né? Beleza, acho que o fator casa pode ser positivo ou negativo, né? Vai ser. Depende de como as pessoas lidam com a situação. Vai ser. Então, não, a preparação a preparação psicológica vai ser realmente um trunfo. Né? Quem estiver bem, né, psicologicamente, bem preparado, vai realmente sair na frente. Isso aí é a cabeça, a mente é que vai realmente mandar. Porque o que acontece? Nossos preparadores físicos, né, são fantásticos, são os melhores do mundo. Eu arrisco a dizer que a Confederação hoje tem o melhor preparador físico do mundo no judô. Isso aí é normal. Às vezes eu comento isso com ele fala, não, nem tanto, mas é sim, o cara é fantástico. Tem uma comissão técnica também muito experiente, uma estrutura de clubes muito boa. Então a mente é que vai realmente mandar. Se olhar lá do outro lado, já falar assim, perdi, aí não. Então, já entra derrotado, né? Ou vai ser, vai ser difícil, e agora? Aí já começa, já entra derrotado. É aquela coisa, quem teme perder já está vencido, né? Então, sim. Então a mente realmente, a psicologia, né? Vamos dizer, os psicólogos vão ser muito, muito importantes, né, para essa Olimpíada aí. Poxa, acredito que sim também. Poxa, muito bacana a nossa conversa, Maurício, te agradeço, muito legal. A gente vai deixar na descrição do vídeo aqui os seus contatos, o contato da academia, né, o link aí das instituições que você citou no início da nossa conversa, tá? Pessoal, vocês que gostaram da conversa, dá um like aí pra gente, dá seu joinha aí, né, ajuda o canal a se desenvolver, a chegar a mais pessoas desse vídeo. Maurício, obrigado aí mais uma vez pela participação, pela parceria. Deixa um recado aí pro pessoal aí. Eu que agradeço. Vamos dizer, o Rodrigo já é parceiro desde 1900 e pontinhos, né? Então, como eu digo lá, as crianças que ele fala, crianças, adolescentes que ele já costumava dar suporte já estão na universidade. Daqui a pouco já são faixas pretas, daqui a pouco estão se graduando aí. Então, já vem de longa data e o Rodrigo também sempre foi muito avançado para a época, sempre já lá atrás já pregava conceitos que hoje já são naturais. Então, para a época era novidade. Então, eu que agradeço, estamos sempre à disposição e no que precisar. Valeu, Maurício. Um abraço.